Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui ao vivo na Avenida Paulista. Quem quiser, olha que bacana, hoje você pode acompanhar o programa pelo Facebook da Rádio Mundial. Então você entra lá no Facebook da rádio e você vai poder acompanhar ao vivo o nosso programa. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho de contratos bancários. Porque o que acontece? A gente tem muitas pessoas, principalmente numa época de crise, onde as pessoas correm, elas vão atrás do banco, pedem, fazem empréstimos ou utilizam cartão de crédito e aí acaba gerando um problema maior. Então a gente vai falar um pouquinho do que pode ser feito, o que acontece, para que vocês possam entender melhor. Então, o que acontece? Você vai lá no banco, vai ser analisado o crédito. Aí, quando esse crédito é aprovado, o consumidor receberá uma certa quantia com compromisso de restituir o capital do banco com lucro. E é justo que se cobre o empréstimo. O que é injusto são os abusos cometidos pelas instituições financeiras. Então, existem muitos abusos. Por exemplo, o banco vai lá e ele empresta o dinheiro para obter lucro através de cobrança de juros remuneratórios, ou juros reais, ou juros compensatórios. Aí o consumidor, ele provisiona o quanto ele consegue suportar por mês. E aí o banco vai analisar a parcela e o período necessário para aquela pessoa pagar aquela dívida. Só que a gente tem casos que, por exemplo, o cartão de crédito juros por ano é de 450% ao ano. É um absurdo, é muita coisa. Então, o que não pode é a capitalização composta, o anatocismo, o juros sobre juros. E os bancos, eles praticam o quê? Para aumentar o lucro. Então, a maioria das dívidas, quando você discute judicialmente, você consegue reduzir em torno de 30% a 35% do valor do débito. Então, se o cliente descumprir, por exemplo, o contrato e deixar de pagar, ele pode experimentar os encargos de mora, além da correção monetária do saldo devedor, da multa, que não pode ultrapassar 2% do valor da parcela. Podem cobrar também o quê? Os juros moratórios que punem pela demora. E nisso não tem irregularidade nenhuma. Só que os juros moratórios, eles não podem ultrapassar 1% ao mês, segundo a súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. E também eles podem cobrar o quê? A comissão de permanência. Então, como é que funciona? Você vai lá no banco, você pede o dinheiro. Existe a correção monetária, porque o dinheiro ele tende a depreciar com o tempo, com a inflação. Então, para evitar a perda por parte do banco, existe a correção monetária. Existe também a multa, que é para desestimular o consumidor a não deixar de pagar a parcela. E o banco também ele pode cobrar o quê? A comissão de permanência. É uma comissão pelo tempo de você ficar indevidamente com o dinheiro do banco. Ela foi criada na época da inflação galopante em meados dos anos 80, mas após o Plano Real, houve uma estabilidade econômica e a comissão de permanência ela acabou o quê? Perdendo a finalidade. Então, os bancos, de maneira ardilosa, eles mantêm essa comissão de permanência. Mas o STJ, em 90, ele criou a súmula número 30, onde ficou estabelecido que ou cobra a correção monetária ou se cobra a comissão de permanência. Não pode cobrar a comissão de permanência e correção monetária. Se cobra um ou outro. Mas não é isso que a gente verifica, entendeu? Porque muitas vezes o banco vai lá e cobra o quê? A correção monetária e a comissão de permanência. Ele acaba cobrando os dois. Então, ele só pode cobrar a comissão de permanência. Tá? Se ele quiser cobrar essa comissão de permanência. Na década de 70, o STF editou a súmula 121, onde ele proibiu cobrar juros capitalizados, ainda que expressamente pactuados. Então, ele foi lá e falou, acabou, você não pode mais cobrar juros sobre juros. Porque o veneno está na maneira como se cobra, nesse anatocismo.
Bom, aí foi criada a Constituição em 1988 e no artigo 192 da Constituição Federal, o que acontece? O sistema financeiro nacional ele deve se desenvolver de maneira equilibrada, de modo a servir aos interesses da coletividade, deverá ser regulado por lei complementar. Essa parte é muito importante. Regulado por lei complementar, que é o que a gente menos verifica no caso dos bancos, porque a maioria das leis dos bancos, elas são leis ordinárias. Então, o que acontece? Se a Constituição manda que seja uma lei complementar e eu tenho lá uma lei ordinária definindo a matéria do banco, o que acontece? Essa lei é inconstitucional, porque ela não está obedecendo o que a Constituição manda. Então, o que acontece? Essa lei ela está contra o que a nossa carta máxima está mandando. Então, por aí, a gente já consegue derrubar boa parte da cobrança. E a Constituição manda o quê? O equilíbrio. A atividade bancária, ela deve ser desenvolvida de maneira equilibrada. Só que isso é a coisa que a gente menos vê, esse equilíbrio. Por quê? Porque o banco ganha muito e o consumidor acaba devendo muito para o banco. Uma outra condição é o interesse coletivo. Então, não há, porque na prática ela atende o interesse, os empréstimos, os financiamentos atendem o quê? O interesse dos banqueiros e maltrata o interesse coletivo. E a questão da lei complementar, após 88, precisa de lei complementar. Só que o que acontece? Não há lei complementar no Brasil sobre matéria bancária após a Constituição Federal. Então, esse sistema perverso de capitalização de juros, ele acaba gerando o quê? Então, a atividade bancária no Brasil, ela é ideologicamente inconstitucional, porque ela está indo de encontro a tudo o que manda a Constituição. Ele manda o quê? Que seja lei complementar? Não é lei complementar. A maioria das leis são o quê? Leis ordinárias. Ele manda que seja feito o quê? Tem um equilíbrio, a gente tem tudo menos equilíbrio. Então, o que acontece? A maioria dos contratos bancários, a gente precisa o quê? Combater o anatocismo, que é justamente juros sobre juros. Eu não estou dizendo que o banco está errado de cobrar juros. Ele pode cobrar juros, sim. Ele está te emprestando dinheiro e ele precisa o quê? Ele precisa receber. É uma atividade comercial, ele tem que ganhar, mas ele não tem que ficar rico às custas das pessoas que ele está o quê? Ele acaba com a pessoa e é o enriquecimento ilícito. É desproporcional o que o banco ganha perto do que ele empresta, tá? Bom, em 2017, fevereiro de 2017, o STJ ele fez a súmula 539, onde cobrar juros sobre juros pode, desde que expressamente pactuado. Então, o que é esse expressamente pactuado? Expressamente pactuado é quando você informa que tem juros compostos ou juros capitalizados, ou ainda juros sobre juros, ou seja, que existe anatocismo no contrato. Só que o que acontece? 99% dos contratos bancários não consta que há juros sobre juros. Você analisa o contrato, você vai ver todas as cláusulas e não vai dizer que tem juros, que o banco está cobrando juros sobre juros. Então, e como é que você faz? Você divide por 12 a taxa anual. Se for maior que a taxa mensal, existe a capitalização. Então, vou repetir, você pega lá, você vai dividir por 12 a taxa anual. Se for maior que a taxa mensal, nesse contrato já tem a capitalização. Aí você vai lá e vai olhar o contrato e vai verificar o quê?
contratos não diz. Apenas 1% dos contratos bancários, eles dizem expressamente que cobram juros sobre juros. Existe também a cédula de crédito bancário, que existe uma lei própria, que é a Lei 10.931 de 2004. Agora, o que acontece? Essa cédula de crédito bancária, ela é inconstitucional. A lei que regula a cédula de crédito bancário. Por quê? Porque essa lei, de que ano que é? De 2004. Mas o que acontece? A Constituição é de 88. E a Constituição, sendo de 88, o que ela fala? A lei que está acima de todas as leis. Ela fala que em matéria bancária tem que ser regulamentada por lei complementar. Então, a lei que trata da cédula de crédito bancário, ela é uma lei ordinária. Logo, ela é uma lei inconstitucional. E a Constituição Federal, ainda no artigo 59, parágrafo único, ela estabelece o processo legislativo que será definido por lei complementar, ou seja, precisa criar uma lei complementar que vai ensinar a fazer lei. Aí foi criada a Lei Complementar 95 de 98. Então, é a lei que ensina a fazer lei. E essa lei diz o quê? Que cada lei tem que ter no seu artigo 1º a definição do seu objeto. E, no entanto, a cédula de crédito bancário, ela diz que trata de alface, de cebola, só que na realidade ela trata de banana, ou seja, ela trata de completamente diferente do que ela prevê. Então, mais uma vez, é uma matéria estranha ao objeto. Então, ela está falando de uma coisa, mas ela está dizendo outra. E além de ser uma lei ordinária, quando ela deveria ser o quê? Uma lei complementar. Então, a grande maioria dos contratos bancários que a gente pega, a gente verifica que elas são o quê? Lei ordinária. E essa lei ordinária fala, olha, o banco pode cobrar juros sobre juros, tudo bem, está tudo certo. Só que a nossa Constituição, ela diz que está tudo errado, que precisa ser uma lei complementar para tratar de assunto bancário. E é o que a gente menos verifica. Então, o que acontece? As pessoas acabam pagando juros sobre juros e muitas vezes desconhecem que existe essa inconstitucionalidade, que é onde já dá. Se essa lei está dizendo que pode cobrar juros sobre juros, mas essa lei é inconstitucional, então está errado. É lógico que a gente sabe que o banco tem que ganhar. Eu não vou discutir o lucro do banco, porque sim, ele está emprestando, é um comércio, ele vai ganhar. Mas não ganhar um absurdo que é o que eles ganham. Não ganhar tudo e não deixar nada para ninguém. Aí está errado. Bom, a gente tem também a Lei 11.977 de 2009, que é a Minha Casa Minha Vida. Essa lei também é inconstitucional. Por quê? O mesmo problema da lei da cédula de crédito bancário. É uma lei ordinária e, por ser posterior a 1980, e não tem limite de crédito de imóvel. Só que acontece que a lei do SFI também é inconstitucional, por ser de 1997, que é após 1988. Por que 1988? Porque 1988 foi o ano da Constituição. Então, a partir de 88, começou a Constituição a dizer sobre a matéria bancária e dizer o quê? Tem que ser lei complementar para regular essa matéria. Agora, a lei do sistema financeiro, o que ela é? Ela é uma lei ordinária, portanto, ela é o quê? Ela é inconstitucional. Mais uma, do sistema financeiro imobiliário é uma lei inconstitucional. Então, a maioria das leis que a gente pega, elas são inconstitucionais, justamente por quê? Porque elas estão ferindo a Constituição, quando a Constituição manda. Tem que ter equilíbrio, não tem equilíbrio.
As duas partes têm que ter, não pode ter prejuízo de uma parte com relação à outra. A gente tem. E tem que ser lei complementar. Aí o que acontece? Eles fazem a lei ordinária. Bom, como é que funciona? Eu já vi gente me procurar dizendo, olha, Tatiana, eu não vou entrar, eu não vou brigar com o banco, porque me disseram que o contrato do banco é muito bem feito. E acontece o seguinte, se eu for discutir um contrato bancário de R$200 mil, eu vou ter que discutir R$200 mil e eu não vou ter como discutir tudo isso. Acontece o seguinte, o valor da causa, quando era o Código de Processo Civil de 1973, o valor da causa realmente era o valor do contrato. Então, você tinha lá um contrato de R$300 mil. Você tinha que discutir os R$300 mil. Aí o que acontece? Hoje mudou o Código de Processo Civil. Então, hoje eu só vou discutir o valor que eu entendo que é indevido. Então, vamos supor, eu tenho uma parcela de R$8 mil, tá? Eu entendo que R$6 mil é devido, mas R$8 mil não. Então, eu vou discutir esses R$2 mil. Eu não preciso colocar todo o valor do contrato no processo, no valor da causa e, consequentemente, pagar as custas. Além do que, existe também, é possível você pedir o quê? Prestações periódicas, o valor da causa, a soma de 12 meses. Então, o cliente paga R$2 mil em 36 meses, o que dá R$24 mil por ano. Então, o valor da causa é R$24 mil. Às vezes, o juiz manda mudar, não é sempre. Às vezes, cola, às vezes, não. Então, a gente pode tanto discutir o valor mesmo que está sendo cobrado indevidamente, ou seja, em torno de 30% do valor da dívida ou 12 meses a prestação que a pessoa está pagando. Bom, depois também, de 2008, você pode cobrar taxa nos contratos celebrados antes. Depois de 2008, você não pode cobrar. Então, existe taxa de abertura de crédito, taxa de emissão de carnê, taxa de contrato, taxa de registro de gravame. Só que o que acontece? Nos contratos antes de 2008, de 30/4/2008, você pode cobrar essas taxas. Depois, não. Então, o que acontece? É uma má-fé do banco. Então, o consumidor lesado, ele pode pedir o quê? A devolução em dobro dessas taxas, tá? Existem também os encargos de terceiros. O que é isso? Uma operação de financiamento de veículos, por exemplo, é comum, sendo abusiva, o valor elevado de encargos com terceiros. Porque o que acontece? Tal cobrança ela é abusiva. Terceiro, eu contrato uma empresa e aí eu pago mais para essa empresa pagar um terceiro. Se eu já estou pagando, já estou pedindo emprestado para essa empresa ou para o banco, não é justo eu pagar encargos de terceiro, que é o terceiro que o banco está pegando dinheiro. Então, ou seja, está errado. Então, a cobrança de encargos de terceiro, ela só serve para enriquecer os bancos. Então, você pode pedir a restituição em dobro pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Uma outra questão que é muito comum quando você vai fazer um empréstimo, você vai fazer um contrato com o banco, é a venda casada. Então, o que acontece? Por exemplo, venda casada de seguro, plano de capitalização e etc. Eu vou lá pedir um empréstimo e o banco fala, olha, eu te empresto esse dinheiro, mas você vai fazer um seguro de vida junto com esse empréstimo. Então, o que acontece? Para você caracterizar a venda casada, tem que estar dentro do mesmo contrato. E aí você pode pedir a restituição em dobro, segundo o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, contrato de empréstimo pessoal e saio com seguro. Você não pode condicionar a venda de um produto com outro produto. E o banco faz isso direto. Ele
pega e ele negocia, então, olha, eu vou condicionar, eu faço esse empréstimo desde que você contrate esse seguro. E isso não pode, porque você está lesando o consumidor. Existe também a questão do leasing, que eu estou falando rápido de alguns casos, porque eu não tenho tempo para falar de todos, mas, por exemplo, no leasing, a empresa vai lá, compra o carro que fica em nome dela, empresa, e transfere a posse para o consumidor. Então, durante o contrato, o consumidor usa esse veículo e paga uma contraprestação, como se fosse um aluguel pelo uso do carro. No final, ele pode devolver o carro, ou ele pode renovar o contrato, ou ainda comprar o carro. Se ele quiser comprar, ele tem que pagar o preço do bem, do VRG, que é diluído nas parcelas. Esse VRG é o valor residual garantido e estabelecido no contrato. Aí o que acontece? Você vai lá e tem uma reintegração de posse e você devolve o carro. Você pode pedir a devolução desse VRG. Por quê? Porque você não adquiriu esse veículo. Então, você pode pedir a devolução desse valor, tá? Então, e muita gente costuma receber de volta esse valor. Uma outra questão, por exemplo, na execução. O banco executa quando tem uma cédula de crédito bancário, que é um título executivo extrajudicial. Aí você vai lá, você vai fazer a defesa da pessoa e essa defesa você vai apresentar o quê? Os embargos à execução. Você vai dizer que esse valor, ele não pode exigir esse título, por quê? Porque tem que ser líquido, certo e exigível. O banco está lá pedindo 200 mil. Só que para a execução, ele está cobrando o quê? Juros compostos e não está expressamente pactuado no contrato, então o banco está executando um título que maltrata a jurisprudência do STJ. Então, por aí, você já consegue reduzir esse valor da dívida. E também a lei que criou a cédula de crédito bancário é inconstitucional. Por quê? Porque ela é uma lei ordinária, quando ela deveria ser o quê? Uma lei complementar. Então, por aí, você já consegue reduzir de 30% a 35% do valor da dívida da pessoa. Então, você que tem problema com o banco, tudo mais, nem tudo está perdido, você consegue reduzir. É claro que eu não vou discutir com o juiz valores, você precisa mandar uma pessoa fazer o cálculo do que o banco está, um perito, fazer o cálculo do quanto o banco está te cobrando a mais. Por quê? Porque o juiz, ele não entende de contabilidade. Raros são os juízes que entendem de contabilidade. Então, você vai já levar para o juiz, você vai discutir lei com o juiz, mas você já vai levar o laudo de um perito dizendo, olha, aqui o banco cobrou errado. E com isso você consegue reduzir de 30% a 35% da sua dívida. Bom, gente, esse é o recado que eu tinha para hoje, para falar para vocês sobre os contratos bancários. Eu vou me despedindo de vocês, que o programa já está chegando no final. Quem quiser pode depois entrar no Facebook da rádio, assistir novamente o programa. Se você perdeu alguma coisa, você entra lá, porque aqui não dá para a gente explicar com muita calma, porque o nosso tempo é curto. Então, você entra, assiste quantas vezes você quiser no Facebook da rádio. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Gente, o jeito mais fácil de falar comigo é através do e-mail. Então, você mande um e-mail para tatiana.r de rainha, .m de maria, @uol.com.br. Repetindo, tatiana.r de rainha, .m de maria, @uol.com.br. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Gente, fiquem com Deus, tenham uma terça-feira maravilhosa. Vejo vocês às 20h30 com mais um Leis do Sucesso. Um ótimo dia.